Pronto, Estamos ao vivo? estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Toda vez é a mesma coisa. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos em mais uma live do Grupo Jovens. Hoje nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. E hoje nós vamos ter uma coisinha um pouco diferente. Os comentários, nós vamos deixá-los bloqueados. Por quê? Porque onde a gente está, a internet não está nos ajudando muito, então justamente para não ficar travando o vídeo toda hora, certo? E as perguntas, mais uma vez, pedi para só serem feitas ao final da nossa apresentação, ok? Quando der 1 hora de live, ela encerra, mas caso a gente fique um pouco mais, podem ficar tranquilos que logo depois nós abriremos uma outra. Tá bom? E caso caia, caso aconteça alguma coisa assim, podem ficar tranquilos que Logo retorna. Logo vai retornar e tudo que a doutora Zélia falar, eu irei repetir logo em seguida. Tá bom? Porque a voz dela é um pouquinho mais falha. E a gente não tem microfone. Isso, e a gente não tem microfone aqui, certo? Mas, de toda forma, estamos tentando fazer de tudo para poder manter a live toda segunda-feira aqui para todos os médiuns e todos os amigos que querem acompanhar essas nossas palestras, essas nossas conversas, ok? Bom, hoje em particular nós vamos falar um pouco sobre o livre-arbítrio. Só avisar também que vai ficar gravado e depois o Bulhões vai subir no canal do GCR no YouTube. Isso mesmo. Então vocês escutaram a Karen falando, certo? Falei baixinho. Se você quiser repetir. Vou repetir. Que a live nossa hoje, ela vai ficar gravada, certo? Por 24 horas aqui no Instagram. E logo depois que ela não estiver no Instagram, ela já vai estar disponível no YouTube, certo? No canal do grupo, que o Bulhões e o Denis, nós estamos conseguindo fazer essa jogada para poder ficar disponível para todos. Tá bom? Bom, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a sua escolha, é a sua vontade, certo? E o que eu acho que o livre-arbítrio tem a ver nesse momento que estamos passando, nesse momento de quarentena, nesse momento de tensão, nesse momento que muitas pessoas estão se deixando levar pelas baixas energias, pelas energias negativas. É um momento em que temos que utilizar esse livre-arbítrio justamente para pensarmos o seguinte: o que é melhor para todos? O que é melhor para mim? Mas contanto que também seja bom para todos. Pois é aquilo que a gente vem falando desde o início, que como essa quarentena, esse coronavírus é um resgate kármico, igual a doutora Zélia falou semana passada, é um dos piores resgates kármicos já feitos na Terra, porque está abrangendo todo o planeta de fato. Qual que é o nosso posicionamento em relação a isso? Simplesmente devemos, como médiuns, o grupo deve ter a principal preocupação para todos. Todos os enfermos, Pode voltar. Todos os enfermos, todos os que estão na linha de frente, todos os que estão e de uma forma possamos passar essa situação, certo? E principalmente para todos os líderes mundiais que precisam ter nesse momento equilíbrio e discernimento para poder saber levar os países para lidar com essa situação, certo? E o livre-arbítrio é justamente isso, escolhermos qual que é o nosso lado, qual que é o nosso ponto de vista. Que nesse momento que estamos passando, acredito que o planeta Terra todo deve haver só um ponto de vista, que é pensar positivo para que possamos passar essa situação juntos, que é uma união que não se esperava, mas que todo o planeta está voltado para essa situação. Então devemos saber para qual lado escolher, pois muitas vezes deixamos nos levar para
as escolhas negativas, ao invés de escolhermos as coisas positivas. A vida, tudo que fazemos é uma escolha. Como um filósofo que eu já citei aqui várias vezes, mas que eu gosto muito das ideias dele, que é o Sartre, Jean-Paul Sartre, ele fala uma coisa sobre ser livre. Todos somos condenados a sermos livres. Por quê? Eu escolher não fazer nada já é uma escolha. Então temos sempre, tudo que fazemos é uma escolha que temos para gerar uma ação. E sempre que temos uma escolha, a gente percebe que é destinada a algo. Destinada a algo que queremos, destinada a algo que queremos que aconteça, que ocorra, que ganhamos, certo? Por que a gente escolhe as coisas? Por que a gente decide o nosso caminho? Porque provavelmente essa decisão, essa escolha é para algo que vai nos satisfazer, nos fazer desenvolver, nos fazer crescer como ser humano, como profissional, certo? E o que eu posso falar também é que existe, na verdade, uma tendência para fazermos determinadas escolhas. Pois desde quando começamos a engatinhar, a crescer, a conversar, né, falar papá, mamã, desde este momento a gente já começa a ter algumas escolhas, a ter algumas preferências. Porque já começa a ter a escolha do brinquedo favorito, já começa a ter a escolha da comida, do papá favorito. E desde então a gente vai crescendo e aumentando a amplitude dessas escolhas, que é escolher o seu lado profissional, o que você vai fazer dentro do seu lado profissional, fazer a sua especialização, uma especialização dentro da especialização, ou se você simplesmente não vai se especializar, mas vai dedicar um concurso público, certo? E isso tudo vai gerando escolhas, escolhas e escolhas. Uma vai gerando outra, certo? Mas o que a gente pode dizer? O livre-arbítrio, ele foi implementado aqui no planeta Terra por Cristina Christi, na época de Cristo, certo? E ele nos faz ter uma opção de levarmos a nossa missão para um rumo diferente. Às vezes tem aquele caminho que temos que traçar, mas o que o livre-arbítrio nos diz? A gente pode ir por esse caminho de uma forma um pouquinho diferente. Gente, tá fazendo muito barulho hoje. Nos fazer ter um caminho diferente, certo? Uma frase que o Ramal sempre falou muito é: o destino é uma linha que nós puxamos. Tudo que nós recebemos, tudo que fazemos é o destino que nós mesmos implementamos pra gente. Por quê? Desde pequeno tivemos uma escolha e essas escolhas foram gerando os resultados para chegar no determinado destino. Daí é que a gente vai para aquele esqueminha. Nós estabelecemos a meta, né, os desejos. As metas e desejos vão partir para qual escolha nós vamos ter para alcançar essas metas e desejos. Daí é que vamos chegar ao resultado. Mas só que nunca vamos conseguir chegar a um resultado se antes a gente não se planejar. Ou seja, não podemos simplesmente agirmos por impulso, agirmos por... Sem pensar nas consequências. Sem pensar nas consequências, porque todo pensamento gera uma consequência. E a própria palavra consequência já diz, consequência, ou seja, uma sequência de eventos e acontecimentos resultantes das nossas escolhas. A linha do destino, ela vem com várias consequências. Podemos ser positivas ou negativas e ter resultados a curto ou longo prazo. Se você opta nesse momento por abrir um negócio, você não vai conseguir um resultado de imediato. Vai exigir um tempo, certo? Mas se você optar por seguir uma outra linha, pode ser que tenha um resultado mais rápido, ou pode ser que esse resultado não venha para você de forma rápida.
Ou seja, devemos sempre ter o discernimento de saber que é preciso termos paciência, justamente para a gente não... Como que pode falar? Para a gente não se surpreender, para a gente não ficar decepcionado com as consequências que virão a partir daquela escolha que a gente teve. Que aí vem outro resultado, a não aceitação das consequências. Que às vezes a gente toma uma decisão e quando a consequência vem a nós, a gente não tem essa aceitação para que isso ocorra. Por isso que devemos sempre ter o cuidado de pensarmos antes de fazermos nossas escolhas. É isso que realmente nós queremos? É isso que realmente você quer? É isso que realmente é o correto? Não é que devemos pensar dentro da caixinha, mas devemos pensar dentro daquilo que seria correto. Ok? Pois, às vezes as nossas escolhas também a gente se deixa influenciar por outras pessoas. Ok? Bom, como a gente falou, cada um tem o seu caminho. Cada um faz o seu próprio destino. Podemos fazer nossas escolhas baseadas nas escolhas dos outros. Um exemplo que normalmente os jovens seguem as crenças dos pais. Os jovens vão aprendendo aquilo desde pequeno, então, consequência disso, o jovem vai provavelmente seguir a crença que o pai veio ensinando a ele. É igual educação, que vai vindo desde quando os pais ensinaram. Mas somente nós mesmos podemos colher o resultado de nossas ações. O outro nunca assumirá as consequências de nossas ações, mesmo que tenha influenciado a tomar essa decisão. Às vezes, quando o jovem chega na adolescência, certo? Que é o momento que mais se tem dúvidas sobre si mesmo, mas é o momento que mais julga, por exemplo, os pais, pelo que eles ensinaram a ele, e ele não quer seguir aquilo, e ele acha aquilo errado. Ou seja, a melhor maneira de conseguirmos alcançar o que queremos é sendo coerente com nós mesmos. Essa coerência, ela vai por 3 pontos principais: pensar, sentir e agir. Esses 3 pontos, esse triângulo, ele vai fazer com que possamos ter uma esquematização dessas escolhas, que é seguir essa sequência. Toda vez que agimos, nós devemos pensar antes de agir. Por quê? Nós devemos pensar, isso é certo ou isso é errado? E entre um e outro vem o sentir, que é você compreender aquilo que você está fazendo, justamente para que o resultado que venha não seja um resultado tão catastrófico, tão negativo para você. Por que o livre-arbítrio a gente colocou que se encaixa bem nesse momento que estamos vivendo? Que é um momento que às vezes a escolha de um pode prejudicar bilhões de pessoas, certo? Então é um momento que todos devem pensar por um só propósito, que é colaborar para o desenvolvimento da humanidade. Colaborar para o desenvolvimento de que forma? Fazendo vibração, estando positivo, pois é um momento difícil, todas as pessoas, a maioria das pessoas estão em casa, empresários não estão conseguindo ter uma renda gerar, né, a economia. Funcionários estão começando a ficar muito preocupados de perder o emprego, porque sabem que provavelmente depois dessa crise o comércio que ele trabalhava pode não estar rendendo a mesma coisa que rendia antes. Ou seja, é todo um punhado de coisas que vai preocupando tanto empresário, quanto funcionário, quanto médico, quanto todos os seres humanos. Por isso que é um momento que temos que pensar no coletivo, temos que pensar no todo, e não apenas para um lado e nem para o outro. É um momento que realmente nós devemos pensar no planeta de modo geral. Pois, principalmente nesse momento que muitos estão ociosos, muitos estão em casa, às vezes muitos se deixam influenciar e começam a ficar frustrados porque desejam algo e não conseguem. Mas
não fazem nada para que isso saia do papel, saia apenas do pensamento, saia do seu sonho. Pois se pensamos, se escolhemos, se eu quero beber essa água, eu preciso ter a atitude de pegar o copo e tomá-la. Se eu quero desenvolver na minha vida, se eu quero crescer na minha vida, eu preciso ter a atitude de começar a correr atrás. Ou seja, não é sentar e esperar que tudo venha. É você começar a correr atrás daquilo que você quer que venha para você. Você quer se tornar. A escolha, ela é muito importante. Porque desde pequeno nós temos essa escolha de engatinhar, de ler, escrever. Nós temos esse momento de estudar, já começar a escolher a matéria favorita, já começar a ir para o lado profissional que você quer, que é um momento que você está cheio de dúvidas, mas que é uma decisão, uma escolha que você já vai levar para o resto da sua vida. Depois que você toma essa decisão de faculdade, qual curso que você quer, vem uma outra decisão. Qual área dentro desse curso que você vai seguir? E dentro dessa área, de que forma que você vai trabalhar aquilo que você escolheu? De que forma que você vai conseguir um crescimento profissional, financeiro? De que forma que você vai levar a sua vida para você poder aposentar com tranquilidade? Para depois que você aposentar, você já ter outra escolha. O que eu vou fazer agora depois que eu aposentei? Eu vou ficar parado ou eu vou continuar na atividade? Eu vou continuar gerando a minha energia? Ou seja, são diversos momentos da nossa vida em que tudo vai levar a ter escolha. Tudo, tudo, tudo. Por isso que devemos ter discernimento para, ao escolher fazer as coisas, pensarmos: eu sou capaz de enfrentar as consequências que essa coisa que eu estou escolhendo vai me trazer? E também pensar que às vezes a sua escolha é uma escolha que não vai trazer uma consequência apenas para você, mas pode trazer uma consequência para a sua família, para as pessoas do seu trabalho, uma consequência para as pessoas da sua região, para as pessoas do seu país, para as pessoas do seu planeta. Então é uma cadeia. E é difícil colocar porque são tantas escolhas e ao mesmo tempo dessas tantas escolhas são tantas pessoas com tantas escolhas que às vezes se divergem. Então é uma cadeia às vezes que pode, sem observar, um prejudicar o outro. Então qual que é a razão do livre-arbítrio? Qual que é o porquê de a gente ter essa angústia para poder escolher, essa insegurança, esse medo? Será que nós não temos capacidade de escolher aquilo que queremos? Será que é tão doloroso assim para a gente? Ou será que é só um medo das consequências que virão? O livre-arbítrio, ele é isso. É justamente para podermos aprender a lidar com essas consequências. Pois, igual a gente vem falando aí nessas 4 últimas semanas, a espiritualidade, ela é bem completa. O karma, a sua missão, dentro dos dois tem o livre-arbítrio, que você pode escolher não cumprir a missão nessa vida. Outros caminhos. Seguir outros caminhos. Agora, será que você está em condições de aceitar as consequências desses outros caminhos? É isso que devemos pensar. Porque quando escolhemos algo, nós automaticamente fazemos a renúncia de outra coisa. Se eu escolhi ir para a área da biologia, automaticamente eu escolhi sair das exatas. Automaticamente eu escolhi sair da área social. Sempre a gente perde alguma coisa. Sempre perde alguma coisa. É doloroso? É. Mas também o ser humano não é um polvo que tem 8 braços para fazer. Mas nem o polvo que tem 8 braços faz várias coisas ao mesmo tempo.
Nós que só temos 2 braços, precisamos fazer várias coisas ao mesmo tempo? A gente não pode se dedicar a uma coisa só para essa coisa sair de forma planejada, de forma eficaz? Por isso a gente coloca: a liberdade inclui sofrimento e dor. Somos condenados a ser livres, pois se você escolheu não fazer nada, automaticamente isso vai lhe trazer uma consequência que pode lhe trazer uma dor, pode lhe trazer uma angústia, pode lhe trazer algo que não seja benéfico para você. Não fazer nada também é uma escolha. Não fazer nada também é uma escolha. Ser livre não quer dizer estar livre das consequências das nossas ações, mas ser livre quer dizer estar ciente das consequências que você pode ter de acordo com a sua escolha. E aí que vem uma coisa que pode trazer também muita dúvida. Quem for geminiano vai entender muito bem isso. Geminiano, Libra e qual que é o outro que é de ar? Esqueci. A indecisão. Escolho ou não escolho? Ser ou não ser? O que eu devo fazer? O que eu devo compreender? O que eu devo escolher para a minha vida? Muitas vezes, pelo medo de escolher e termos que renunciar a alguma coisa, renunciar a algo, preferimos ficar apenas paralisados, estagnados. Como o Mário Sérgio Portela fala, preferimos ficar mornos. Que é o quê? A pessoa que seguir essas expressões. Não fede nem cheira. Pessoa que não está lá, mas também não está cá. Aquela pessoa mais ou menos. Certo? Aquela pessoa que... eu não sou cruzeirense, mas também não sou atleticano. Mas não chega a ser nem americano. É a pessoa que realmente ela não consegue tomar uma decisão na vida. A pessoa que não consegue tomar essa decisão, que está em cima do muro, ela simplesmente não segue. Ela fica estagnada. E essa falta de coragem de querer tomar essa decisão é justamente por medo do que pode vir a acontecer. E de perder algo. Então nós temos que pensar nessa coisa. Nós não temos que ter medo de perder algo, porque nós temos que conquistar outra coisa. Se a gente quiser ficar preso em tudo, a gente vai conseguir escolher seguir algo novo em nossa vida. E devemos sempre procurar algo para nos enriquecer, para nos desenvolver. Mas sempre esse algo que também não prejudique outras pessoas. Pois temos nossas escolhas, temos nossas missões, temos nossa cobrança kármica, mas não podemos esquecer do outro. Não podemos esquecer que, querendo ou não, estamos num planeta com 7 bilhões de pessoas. Dessas 7 bilhões, a maioria também está aqui resgatando karma. Então, nós como médios do grupo devemos ter o seguinte pensamento: Cristo Ramatiz nos ajude, Ramão nos dê assistência para passarmos essa situação, esse momento de uma forma mais tranquila, de uma forma mais eficaz. Até aproveito aqui, eu conversando com a mamãe mais cedo, pedi os médiuns para evitarem ficar mandando nos grupos de WhatsApp do grupo coisas de política, coisas que tragam negatividade, medo, más notícias, para não tornar a coisa pior ainda do que já está, não é? A gente colocar o pensamento positivo e fazer vibração para que tudo ocorra bem, para que a gente saiba passar esse momento de uma forma mais tranquila. Está sendo angustiante para todo mundo. Está sendo angustiante para mim, está sendo angustiante para a mamãe, está sendo angustiante para todo mundo que está encarnado. Aquele que falar que não está angustiado com essa situação, tá meio evoluído, né? Porque está trazendo muita angústia para todos. Então devemos ter esse cuidado e essa delicadeza. Pensar positivo. Muitos querem que nós façamos, e também tem esse outro ponto, que muitos querem que nós façamos as escolhas para eles. Vocês podem observar que as pessoas chegam lá no ramal nunca fala o que é para a pessoa fazer.
O ramal dá uma direção. Por quê? Cada um tem a sua escolha, cada um tem o seu caminho. Outra coisa também que as pessoas já escutaram muito, ramal não fala o futuro. Por quê? Os ministros kármicos podem mudar as coisas. Mas por que os ministros kármicos decidem mudar as coisas, sendo que a gente está vivendo? Mas só que dentro dessa vida nossa tem o nosso livre-arbítrio. A gente pode escolher fazer algo diferente. Então daí o ministro kármico tem que fazer uma mudança no nosso traçado. A gente sempre culpa, a gente pega essa frase do ramal, mas o ruim da história fica como ministro kármico. Mas na verdade tudo depende do nosso caminho aqui na Terra. O ruim da história é a gente mesmo. O ruim da história somos nós mesmos, né? Ter a liberdade de fazer e ter a responsabilidade de acatar a sua escolha, aceitar a escolha que você faz para si, é muito importante. Pois, ao mesmo tempo que devemos evitar colocar para outras pessoas tomarem a decisão para a gente, nós devemos pensar em o que eu preciso fazer para estar mais seguro, para conseguir ter esse discernimento. Olha, isso é bem difícil, porque todos nós estamos habituados, às vezes, a termos medo das escolhas. Às vezes, até no supermercado, em uma prateleira, ficarmos em dúvida, porque às vezes até o marketing, o comércio coloca a gente em dúvida para justamente a gente ter várias escolhas. Então é que a gente tem que discernir e pensar. Eu preciso daquilo que seja benéfico para mim. E que não seja maléfico para ninguém. Nossas escolhas devem partir por esse ponto. A partir disso, aí é que a gente pode dizer que a sua escolha vai variar de acordo com aquilo que você quer. Se nessa quarentena você está comendo picanha, churrasco, torresmo, costelinha, todas aquelas coisas maravilhosas que eu estou sentindo falta, provavelmente no final da quarentena, estou cismando em falar quaresma, da quarentena, você vai estar um pouco mais obeso. Mas só que isso é o quê? A escolha que você foi tendo durante todos os dias, ao final da quarentena você vai ter um resultado, que é esse corpo um pouco mais acima do peso. Então, o que devemos fazer? Cuidar dessa alimentação, cuidar de nós mesmos. Eu estou citando esse exemplo aqui, que é um de diversos exemplos que eu posso citar. Pois tudo na nossa vida é escolha. Tudo, desde o momento que a gente nasce até o momento da morte, tudo é escolha que nós fazemos. Não espere que as mudanças em sua vida aconteçam sozinhas. Seja livre e faça as suas escolhas sem medo do que pode vir a acontecer. Como disse Osho, ser livre é a maior coragem. Todo mundo é capaz de ser infeliz. Para ser feliz é preciso coragem. Ou seja, que possamos ter a coragem de todos juntos enfrentarmos esse momento. Todos juntos escolhermos que devemos cuidar uns dos outros, que devemos ter atenção para todos aqueles que estão ao nosso redor, que devemos ter atenção com os idosos, que devemos ter atenção com o país, com o planeta. Nós temos que ter essa escolha. Mas lembremos que essa escolha também vai ter que ter uma atitude para você tomá-la. E pode ser que venha consequências. Mas sempre quando olhamos consequências, nós pensamos em consequências negativas. Nós não prestamos atenção nas coisas boas que virão. Então, vamos levar isso para a nossa conversa de hoje. Essa escolha, cada caminhar, não? Cada caminhar nós, nos dar, sentindo de conhecermos, de passar por experiências que vão mudar muito a nossa vida e a vida do cristão,
Ela acabou de falar que todas as nossas escolhas vão levar a caminhares, que vão levar a sentidos, e esses sentidos que vão levar a influenciar muitas pessoas que estão perto da gente, pelas escolhas que nós tomamos. Bom, pessoal, vamos abrir agora para as perguntas. Eu gostaria de lembrar a vocês qual que é o critério para as perguntas. Vem muitas perguntas realmente, e nós temos, deixa eu ver aqui o tempo nosso, e nós temos 20 minutos para responder todas as perguntas. Pode ser que algumas perguntas não sejam respondidas aqui, mas eu peço para vocês levarem essas perguntas depois para o ramal, para serem respondidas lá ou em uma outra futura palestra que a gente entre nesse tema, ok? E perguntas que fujam desse tema sobre livre-arbítrio e que sejam de cunho pessoal, certo? Também não serão respondidas, para poder dar oportunidade para todas as perguntas de cunho geral, para todos poderem ter essa conhecer. Se puder fazer as perguntas dentro do tema também. E lembrar de fazer as perguntas dentro do tema, certo? Que é livre-arbítrio. Que às vezes faz uma pergunta lá, numa palestra do ramal de 1987, aí fica um pouquinho difícil da gente responder. Porque tem muita pergunta repetida sobre temas que já passaram, que não tem a ver com esse tema. Aí às vezes pode acontecer de 2 ou 3 ou mais pessoas fazerem a mesma pergunta. Aí vou ler só um. Certo? Mas vai ser lido só uma pergunta dessas, tá bom? A Gisele perguntou se o coração pode influenciar, né, nas nossas... Deve ser como o coração pode influenciar nas nossas escolhas, né? Aí que vem aquela questão, razão E e emoção. A emoção ela pode influenciar bastante em nossas escolhas. Aí é que a gente tem que botar um equilíbrio, né? Para a gente saber o que as nossas escolhas emocionais não passem acima das escolhas racionais, mas também as escolhas racionais não passem acima das escolhas emocionais. Sempre manter as duas em equilíbrio. Eu não consigo ler o nome da pessoa, mas está perguntando se todos nós médiums do grupo temos livre-arbítrio ou tem algum médium que não tem. Todos os médiums, todos os encarnados na Terra têm o livre-arbítrio, que foi algo que foi colocado por Cristina Christi. Caindo. O que precisamos, Gilma Mariana, o que precisamos fazer quando a atitude não vem? A gente pensa e quando é a hora de agir, travamos. Esse esperar a atitude, às vezes, com medo, a gente espera e fica postergando para ter certas atitudes. Mas se a gente começar a trabalhar isso, cada um em si, para que a atitude já venha a partir do momento que você comece a pensar naquilo, as coisas vão melhorando. A gente passa a ir perdendo esse medo das consequências que virão. Adriana Nunes, estou vendo amigos médicos desfavoráveis ao isolamento serem perseguidos. O que nos dizem disso? Devemos fazer vibrações, pois e ter paciência, porque é algo que todo o planeta está orientando a fazer isso, e devemos fazer vibrações para essas outras pessoas. Eu acho isso uma experiência útil para me ensinar muita coisa. Pois não deixa de ser uma experiência também para essas pessoas que não estão levando essa questão do isolamento a sério. E são as pessoas que às vezes precisam mais ainda das nossas vibrações. Luísa
Vieira Couto. O que significa a fala do Ramal de que nosso livre-arbítrio seria cortado? Significa que, aos poucos, os ministros kármicos iriam cortando o nosso livre-arbítrio, certo? Isso já começou a acontecer e ainda vai demorar um pouco para cortar tudo, né? Vai cortando devagar. Ele vai cortando devagar, porque é como Às se... vezes nós nem percebemos que está sendo cortado em cima da vida. que às vezes nós nem percebemos que o livre-arbítrio está sendo cortado. Porque eles vão cortando aos poucos. É como se fosse uma criança que foi acostumada a ter uma certa liberdade e de repente os pais cortam, né? A criança fica um pouco desesperada. E como nós, como seres humanos, já somos um pouco desesperados, né? Se os ministros kármicos já cortaram o livre-arbítrio, eu acho que a coisa vai ficar feia, né? Fica difícil de aceitar. Fica difícil do ser humano aceitar. Fátima está perguntando: o livre-arbítrio de alguma maneira está ligado à missão? Nem sempre. Porque às vezes você tem uma escolha para fugir da sua missão. Fazer algo que não está dentro da sua missão. Certo? Semana passada a gente colocou missão, karma e livre-arbítrio é uma coisa muito complexa, mas os três se ligam. Por quê? Você tem a sua missão. Agora, é liberdade sua, ou seja, você tem o livre-arbítrio de aceitar nessa vida, você, aqui já encarnado, seguir a sua missão ou não. Ou seguir parte da sua missão ou não. Agora, a consequência de não seguir aquilo que está na sua missão é o que vai te gerar karma. Ou seja, o livre-arbítrio ele foi nos dado para a gente poder ter a maturidade de aprender a ter nossas escolhas. Justamente para a gente discernir o que é certo, o que pode nos trazer algo benéfico e o que não pode. Todos temos livre-arbítrio, mas às vezes sinto que o Ramal ou talvez os ministros kármicos cortam nossas escolhas. Por quê? Talvez não é que cortam, né? Eles dão um sinal justamente, tipo assim, ó, essa escolha não vai ser benéfica para você, certo? Então, quando o Ramal corta uma escolha nossa, digamos assim, é de bom grado que a gente aceite essa cutucada, certo? Esse empurrãozinho para a gente voltar para o caminho certo. Para a gente voltar para o caminho certo. Como se fosse um professor particular, né? Uhum. As nossas entidades, os nossos ministros. E olha que nós médios ainda temos essa opção, né? Essa escolha de termos nossos professores particulares. Nem que seja 5 minutos, mas temos a opção. Darinka está perguntando: muito se fala sobre infinitas possibilidades. Elas de fato existem? Ou as possibilidades que temos são mais restritas? As possibilidades variam de acordo com o seu procedimento. Às vezes existem pessoas que estão aqui na Terra cumprindo missão, que às vezes as opções para ela dentro da missão são mais restritas, mas pode acontecer de outras pessoas terem as opções mais abertas. Isso vai muito de acordo com a missão que vem do karma, de vidas passadas, das escolhas. Viu? Valesca Rezende está perguntando: os graus do livre-arbítrio se relacionam com os nossos círculos de fogo? Os graus do livre-arbítrio se relacionam com o círculo de fogo. O círculo de fogo não deixa de ser uma parte do livre-arbítrio. O círculo de fogo não deixa de ser uma parte do livre-arbítrio. Por quê? O livre-arbítrio é a liberdade de escolha. Dentro da escolha que você opta, você vai estar cumprindo ou não a sua missão. Você não está cumprindo a sua missão, vai fazer com que o seu círculo de fogo seja um pouco mais pesado. Doni do Grupo do Rio: se o livre-arbítrio foi implementado na era de Cristo, como era anteriormente? As pessoas seguiam mais. Eram mais. Será que ele está perguntando na época do cross? Do cross. As pessoas respeitavam mais, acatavam mais.
aceitava mais o que eles falavam e seguia aquilo com boa vontade. E seguir aquilo com boa vontade. Tanto que nessa época o homem começou a abusar um pouco, certo? Dentro disso. E esse abuso fez com que a mediunidade, que antigamente, que na época de Cronos, né, dos anciões, povos antigos, Mesopotâmia, Egito, Atlântida, que nessa época eles tinham uma maior mediunidade, os meios kármicos foram cortando, porque eles começaram a aproveitar mais de forma a se favorecer, em se envaidecer, certo? Nessa época tinha a mente mais aberta, certo? Por isso eu conseguia falar Com as com as entidades. entidades. Ela falou que nessa época eles tinham a mente mais aberta, que por isso que eles conseguiam falar mais com as entidades. As lâminas de avatares têm livre-arbítrio? Uma vez eu escutei a doutora Zélia falando, todos que vêm à Terra, que encarnam aqui, independente da evolução, até os avatares que encarnam, têm o livre-arbítrio, têm a liberdade. Eles vêm cumprindo, ajudando a gente a cumprir. Mas no caso, eles também têm uma maior noção e discernimento sobre o que realmente deve fazer. Um dia vamos chegar lá. Um médium que foge da missão é penalizado, mesmo que mesmo que ele haja correto, fazendo sempre o bem, ou os médiums só conseguem resgatar os seus karmas estando dentro do grupo? O médium, aí é uma questão muito complexa. O médium, todos os médiuns do grupo têm a missão de fazer o bem. Então não vai fazer nada além disso. É vir trazer boas energias, levar boas energias para as pessoas, levar a sua vibração, a sua intenção, certo? Orientar as pessoas e proceder de maneira que elas acreditem que podem melhorar. Viu? Taimara Leite, só existe livre-arbítrio na Terra? Só existe Não, livre-arbítrio. em outras dimensões semelhantes à Terra também tem. Outras dimensões semelhantes à Terra também há o livre-arbítrio. Uma escolha errada pode definir uma vida inteira? Pode. Pode. Toda experiência que nós passamos nos leva a corrigir as nossas tendências, boas tendências do mal, e o caminho na Terra para uma velocidade determinada. Todas as escolhas que nós fazemos nos leva à tendência de termos coisas boas ou consequências negativas. Porque aqui na Terra é uma universidade justamente para podermos aprender isso. Geraldo tá de Pompeu perguntando: o livre-arbítrio não é cortado automaticamente à medida que não mais escolhemos fazer o mal? À medida que primeiro, o que seria fazer o mal? Que isso vai muito de acordo com a missão de cada um. Mas à medida que a pessoa vai evoluindo espiritualmente, o livre-arbítrio vai diminuindo. Só que uma das leis da Terra é que todos que aqui encarnam têm o livre-arbítrio. Só que as pessoas que têm uma maior evolução, ao encarnar, elas conseguem ter um maior discernimento de
das suas escolhas. Elas não vão se deixar levar para algo que não esteja dentro da missão delas. Mas, estando encarnado, tem um livre-arbítrio, certo? Mas elas têm um discernimento bem melhor do que uma outra pessoa que não esteja no nível de evolução. A Luciana de São Paulo está perguntando: nossa missão pode ser modificada dependendo das escolhas que fazemos? A missão ela é sempre uma, né? Pode ser influenciado pelo que escolhemos. Ela pode ser influenciada, certo? E às vezes essas escolhas a gente já deixa essas opções lá em cima antes de descermos. A gente deixa algumas opções. Só que pode acontecer aqui na Terra também da gente ir para uma outra opção que não esteja nessas que deixamos. Mareca está perguntando se essa pandemia é um sinal de que estamos entrando na era de Donut. A era de Dante a gente já entrou, né? Essa pandemia é um resgate kármico, certo? Mundial. Está atingindo todos os planetas. É o primeiro resgate que atinge a todos, né? É o primeiro resgate que atinge a todos os planetas da Terra de uma só vez. Daí a gente vê a importância de, nesse momento, nós como médiuns, fazermos bastante vibração para todos que precisem, para todos que estão à frente tentando organizar para que os sistemas de saúde de todo o planeta não fiquem escassos, tentando fazer com que os países consigam levar bem essa situação. Que é uma coisa pequenininha que simplesmente afetou todo o planeta, toda a economia. Esse dirigente, a pessoa de posição que está dirigindo em vários lugares, tem uma boa noção que precisa de dar um bom exemplo para que não for possível. Ela acabou de falar que esses dirigentes possam dar bons exemplos às pessoas que estão no país e que possam seguir. Por isso que devemos fazer vibrações para que todos os líderes falem de uma só em uma só língua, justamente para defender as pessoas, para que possamos passar essa situação com mais tranquilidade. Giovanni está perguntando: devemos manter ou não o isolamento? Devemos manter o isolamento, certo? Tanto que sempre o ramal, nas consultas, o pessoal pergunta para ele sempre orienta que devemos seguir as orientações da OMS, justamente para a situação não se agravar de tal forma que o Brasil não entre em pânico, um pânico maior ainda, né? A Maria Amélia está falando: graças a Deus que o ramal e as entidades interferem no nosso livre-arbítrio, contribuindo com a nossa evolução, uma vez que uma escolha por um caminho mais glamuroso nem sempre é o melhor para nós. Muito bem colocado, Maria Amélia. Maria Amélia, a gente conhece? Tem quantas visualizações? 160. Essa quarentena será o suficiente para conter a contaminação ou terá uma segunda eu não entendi. Ou terá uma segunda quarentena, eu acho. Será necessário uma segunda. Suficiente para aprender muita coisa, porque com o recolhimento do Estado, eles ajudam a pensar muito nós e nos outros. Ela falou aqui que essa quarentena vai nos ajudar a mudar muito dentro de nós, porque essa quarentena vai nos ajudar
a pensar em nós e pensar nos outros. Vai haver necessidade de haver uma segunda quarentena? Não. Isso é uma experiência muito grande que nós estamos passando. A Flor que acredita que não vai ser necessário uma segunda quarentena, porque essa já vai ser uma experiência muito grande para todos nós que estamos passando por ela. Como podemos descobrir a nossa missão? Seguindo o caminho, né? Seguindo o caminho, observando o que nos é orientado e seguirmos a orientação que nós temos a oportunidade de receber. Seguir aquilo que a gente acredita que seja benéfico para a gente e seguir as orientações que a gente sempre recebe, que a gente tem a oportunidade de ter, certo? Que são das entidades. Que muitas vezes a gente chega lá na sala do ramal, né? A gente está lá assim, ramal, mas eu não queria fazer isso, eu não queria fazer aquilo. Aí atrás de nós tem 4 pessoas. As duas entidades, o ministro Carmo comentou. Aí a gente está lá falando, não, a gente não queria fazer isso, o ministro está lá atrás assim, mas ele fez. Queria sim. Ele queria sim. Certo? Ele não obedeceu. Ele não obedeceu. Orientou, não faça isso, que é errado. Aí o termo faz, e dá tudo errado. O mentor falando, eu falei, eu avisei para não dar errado, mas pegou e fez. Certo? Temor. O livre-arbítrio está sendo cortado aos poucos porque não estamos sabendo usar? Então, como se fosse uma evolução, né? O livre-arbítrio está sendo cortado aos poucos porque é como se fosse uma escala evolutiva. Só que a gente tem que entender que para cortar o livre-arbítrio não quer dizer que estamos evoluídos. Cortar o livre-arbítrio quer dizer que a gente já tenha um discernimento sobre aquilo que devemos fazer. Criança foi criada na favela, vendo aqueles exemplos comuns todos, certo? E outra criança que foi criada, conhecem tudo. Então, essa, ela corta o medo. E o que ela fala, ela não respeita o Ela citou exemplo, por exemplo, de crianças que são criadas em locais que não têm bons exemplos, certo? Que não tenham pessoas próximas até em relação ao bairro, que tenha bons exemplos, por exemplo, com violência, essas coisas que trazem para a criança um trauma, aí vai ser cortado o livre-arbítrio. Aí os ministros vão cortando o livre-arbítrio dessa criança, uma forma de fazer com que a criança não siga esses exemplos, para que a criança tenha um outro caminho. Vânia Passo está perguntando, esse resgate kármico está acontecendo apenas no planeta Terra ou em todo o universo? Só no planeta. No universo. Todo o universo. Maria de Fátima Andrade está perguntando, como médiums podemos pedir orientação ao nosso ministro kármico para nos intuírem ou não nas nossas escolhas? Podemos. Inclusive, muitas vezes o ramal orienta na consulta para a gente, na hora de fazer vibração, pedir aos nossos ministros justamente para nos orientar, amenizar um pouco a cobrança kármica, certo? Que às vezes pesa. Essa pergunta achei boa. Vânia está perguntando, quando não temos amadurecimento para decidir algo e deixamos para o ramal orientar, estamos falhando? Não, porque o ramal ele vai nos orientar de uma forma que possamos tomar uma decisão. O ramal não vai virar para a gente falar o que devemos fazer. Ele vai sempre orientar qual que é o melhor caminho. Ana Caetano está perguntando, uma vez que uma escolha pode mudar toda a sua vida, como fazer boas escolhas?
Dá medo, né? Mudar a escolha dela. Hã? Mudar a escolha dela. Mudar a escolha dela. É até uma charge que a gente falou semana passada, né? Mestre, como que eu faço boas escolhas? Experiência. Como que eu adquiro experiência? Más escolhas. Ou seja, é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, que a gente vai amadurecendo. A gente pode observar que como criança, a criança ela tende a fazer um pouco as coisas erradas, botar o dedo na tomada, né, a fazer coisas assim que podem levar a um perigo para ela, mas justamente porque ela não consegue ter um discernimento. Engolir uma moeda, um brinquedo, certo? Mas o que os pais fazem? Os pais vão passando uma instrução, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a criança vai amadurecendo. Você tem esse exemplo porque nós, seres humanos, a gente é dessa forma. A partir do momento que a gente tem uma experiência negativa, a gente vai amadurecendo em cima daquilo. A Vânia Passos está perguntando, mediante a quarentena, teremos o juramento desse ano? Até o momento sim, né? Até o momento sim. Porque é o segundo semestre, se Deus quiser, tudo já estará normalizado. E estaremos juntos fazendo o juramento dos chakras para reforçar mais ainda as nossas vibrações, nossas energias positivas, né? Todos juntos, todos os médiuns juntos. E aprendendo mais com essa experiência. E aprendendo mais com essa experiência da quarentena. Podemos fazer projeções em casa? Podem fazer projeções em casa. O que está liberado por Rama. Depois do terceiro juramento, ele libera para fazer projeção fora do campo de força. Então é preciso pedir autorização para fazer. Aquele que tem mais de 3 juramentos pode pedir autorização para o ramal para poder fazer a projeção em casa. Darinka está perguntando, diante da escolha de caminhos a seguir, o sentimento de inquietação e a angústia indicam necessariamente que fizemos a escolha errada? A angústia, quando você tenta manter a angústia, já está errado. E você deve lutar para vencer essa angústia com pensamentos positivos ou vibrações positivas. Ela respondeu aquele que normalmente mantém a angústia, certo? Ele já está seguindo o caminho errado. É normal às vezes que uma escolha a gente tem um pouco de angústia, um pouco de medo, mas a gente ficar mantendo essa angústia e esse medo quer dizer que a gente está começando a ir para o lado errado, certo? Então a gente tem que tomar esse cuidado e fazer vibração. Bom, pessoal, pode ser que daqui a pouco a live se encerre, só que a gente já vai automaticamente abrir outra logo em seguida, certo? A gente já está encerrando aqui o momento das perguntas. Vamos ter só mais uns 10 minutos só e depois nós vamos ter o fluido geral. Elaine está colocando, não seria melhor não termos livre-arbítrio? Assim erraríamos menos. Mas sem livre-arbítrio não tem graça, né? Tem que ter emoção. É bom com emoção, sem emoção não tem graça. Seria sem graça. É uma forma de aprendizagem para a gente poder justamente entender. Aprender a escolher. E saber que pode ter um erro, pode ter uma consequência, certo? Mas o bom do livre-arbítrio é a emoção, Elaine. Emoção e ajuda a pensar melhor, né? A ter mais cuidado, não cometer os mesmos erros. E ajuda a ser uma aprendizagem. Ela falou que emoção e também porque nos ensina a pensar melhor, certo? Porque faz com que a gente não cometa os mesmos erros, faz com que a gente tenha essa maturidade de saber não fazer aquilo que deu errado. Mesmo assim, tem pessoas que ficam insistindo naquele erro e fica errando o tempo todo.
trazer consequências ruins, é hora que a pessoa despertar, que deve corrigir.